Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos comentar a entrevista coletiva concedida por Paulo Autuori. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para analisar tudo o que foi dito pelo diretor técnico do Atlético Paranaense. Então vamos lá para comentar a entrevista coletiva concedida por Paulo Autuori, diretor técnico do Atlético Paranaense, no final da tarde de ontem, quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, na sala de imprensa da Liga Arena. Mas não sem antes registrar o meu repúdio ao comportamento da diretoria do Atlético Paranaense, que negou credenciamento a uma série de veículos de imprensa livre, como é o caso da Tretes aqui no YouTube, que não teve acesso concedido para poder participar dessa entrevista coletiva, que era extremamente importante do ponto de vista do torcedor, que vê o clube vivendo uma crise grave e esperava maiores explicações. Mas então, feito essa ressalva, e registrando que eu mesmo cheguei a pedir credenciamento, tive meu pedido negado sem qualquer justificativa, vamos então falar sobre o que foi dito efetivamente pelo Paulo Autuori. E a primeira coisa que o Autuori disse foi que o grande problema do Atlético Paranaense 2024 foi a troca excessiva de treinadores. E quanto a isso, o Autuori tem toda a razão. Já foi dito aqui no canal uma série de vezes que para que você possa ter rendimento, desempenho, performance de forma consistente, você tem que ter continuidade. Como aconteceu com o Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, como aconteceu com o Abel Ferreira no Palmeiras, essa continuidade tira um pouco da imponderabilidade do jogo e traz um pouco mais de previsibilidade para o desempenho da equipe, mesmo em maus momentos. E para um Atlético Paranaense que hoje, em outubro, tem o seu quinto treinador, sem qualquer garantia de que será o último em 2024, é evidente que a gente não poderia esperar essa consistência, muito menos com as trocas de modelo de jogo que a gente viu ao longo do ano. Isso foi destacado aqui uma série de vezes. Você começa 2024 com um treinador posicional, como foi o colombiano Juan Carlos Osório. Na sequência, você rompe com o Osório, com todas as razões que havia na época, inclusive de bastidores, para contratar o Cuca, que faz um jogo completamente diferente, um jogo de transição, um jogo de marcação individual, um jogo que tem uma série de outras prioridades em relação àquilo que fazia o Osório. Aí você tem um pedido de demissão do Cuca, motivado por desentendimentos ali internos entre o treinador e a diretoria. Na sequência, você tem um período de interinidade com o Juca Antonello, que até guarda certas semelhanças com aquilo que fez o Cuca. Mas na sequência você tem uma ruptura abrupta mais uma vez e a contratação do Martin Varini para implementação de um modelo de jogo mais posicional, mais próximo daquilo que a gente via com o Osório. E aí, depois de uma série de maus resultados, na realidade, uma série de maus resultados em uma das frentes específicas, né, no Campeonato Brasileiro, onde normalmente o Atlético vinha preservando jogadores, o Martin Guarini foi demitido e tivemos mais uma transformação da equipe com a contratação do Lúcio Gonzalez e uma participação mais ativa do Paulo Autuori. A gente vê o Atlético hoje num jogo mais de controle de espaço, um jogo mais de transição, um jogo mais de solidez defensiva, alguma coisa que foi destacada inclusive pelo próprio Paulo Autuori durante essa entrevista coletiva. E falando um pouquinho sobre o Lúcio, o autor comentou sobre a falta de experiência do Lúcio Gonçalves, perguntou se fizeram essa mesma pergunta em relação ao Felipe Luiz no Flamengo, destacou que o Lúcio é um treinador que se identifica e conhece o clube, que a mudança naquele momento não permitia a contratação de alguém que não conhecesse o futebol brasileiro ou que não entendesse o Atlético. E acho que até aí a gente pode fazer uma certa concessão, de fato ele tem razão, mas a contratação de um técnico sem qualquer respaldo de trabalhos anteriores, né? Porque o Lúcio só tem um trabalho no Ceará com péssimo desempenho e péssimos resultados, não seria a primeira escolha de ninguém que tivesse aí buscando uma reviravolta na temporada do Atlético. O Lúcio poderia ter voltado, não tendo a experiência que não tem, como auxiliar, poderia ter voltado no cargo de comandante da equipe de aspirantes para o próximo ano, né? E assim, a verdade é que o Atlético precisava, pelo menos na minha forma de ver, de um treinador que tivesse um mínimo de respaldo, um mínimo de experiência na carreira para justificar suas escolhas. E a própria manutenção do Varini, considerando principalmente que dentro do contexto das competições internacionais ele vinha entregando, poderia ter dado desempenho, poderia ter garantido um desempenho melhor e, consequentemente, resultados melhores do que esse início do Lúcio. Lógico que eu tô torcendo para que isso mude na sequência, tá? O autor destacou uma situação que eu falei aqui quando ele foi contratado, quando foi anunciado, quando foi veiculado o seu possível retorno. A minha função é para trabalhar com treinadores jovens, para apoiá-los com a minha experiência.
não faz sentido eu trabalhar com um treinador mais experiente. Eu, como treinador, nunca permiti ingerência no meu trabalho e não é agora que eu vou fazer isso. Só vejo o sentido do meu trabalho com um treinador novo. Então, aquela minha ressalva, aquela minha preocupação em relação às escolhas de treinadores do Autuori, que já é uma coisa que não vinha de agora, vinha de Eduardo Batista, vinha de Antônio Oliveira, vinha de Eduardo Batista, a gente realmente tem o autor assumindo em público e expressamente que ele vai preferir trabalhar sempre com nomes sem experiência, nomes sem tanta bagagem, para poder apoiá-los e orientá-los. Se esse é o melhor caminho para o Atlético, gente, eu considero que não. Eu acho que o trabalho do autor ele tem que ser menos vinculado ao campo, mais vinculado ao desenvolvimento de uma metodologia, implementação vertical dessa metodologia em relação às categorias de base. Eu não acho que o Atlético precise de uma, entre aspas, babá de treinador para poder justificar a contratação de treinadores experientes, como é o caso do Lúcio, tá? E eu sou fãzaço do Lúcio, acho que foi um baita jogador, foi um personagem importantíssimo na transformação que sofreu o Atlético nos últimos anos, mas a contratação dele nesse momento pode acabar se revelando um erro que pode sepultar o Atlético com um rebaixamento no ano do seu centenário, né? Torcendo, lógico, para que isso não aconteça. E aí o autor se envereda por uma série de outros caminhos que, na minha humilde opinião, teriam sido melhor recebidos pela torcida no final da temporada, lógico, preferencialmente depois do Atlético se salvar do risco de rebaixamento, como é o caso da necessidade de você estabelecer um modelo de jogo. O autor pergunta qual a estrutura de jogo do Atlético hoje. Nossa luta é para estagnar isso e depois reverter, estagnar a falta de um modelo de jogo e depois transformar o Atlético numa equipe com um modelo de jogo definido. E o autor acrescenta: tenho certeza que muitos jogadores que vocês dizem que não servem poderiam jogar muito melhor com uma estrutura definida. E nisso, gente, o autor ele tem razão. O Atlético precisa definir um modelo de jogo, precisa parar de saltar de modelo de jogo para modelo de jogo, de treinador para treinador por por um critério de conveniência, ou um critério econômico, ou um critério de quem a diretoria prefere em determinado momento, e começar a desenvolver uma forma sua de jogar, uma coisa que a gente poderia voltar a chamar de jogo cap, embora eu tenha uma série de ressalvas em relação ao trabalho desenvolvido naquela época. A grande questão aqui, e é uma coisa que eu concordo bastante, tenho certeza que muitos desses jogadores que vocês dizem que não servem poderiam jogar muito melhor com o modelo de jogo definido. E nisso eu concordo. Não vamos esquecer que o Atlético acabou apostando ou investindo em jogadores estrangeiros que não tinham passagem pelo futebol brasileiro, que precisavam de um período de adaptação, e essa adaptação seria muito mais tranquila e muito mais coesa com um comando técnico somente, com o aprendizado de um único modelo de jogo e de maneira mais harmônica, né? Porque o Atlético passou por muitos períodos de estabilidade nesse ano, e se esses jogadores, caso de Léo Godoy, caso de Matheus Gamarra, caso eventualmente de Romeu Benítez, que acabou indo embora, o próprio Mastriani nesse momento se encontra não sendo capaz de entregar tudo aquilo que se esperava dele. Se o Atlético tivesse um trabalho coeso do começo até o final da temporada, certamente todos esses jogadores estariam entregando mais e melhor do que vem entregando até esse momento, tá? O autor destaca que temos que ter claro o tipo de jogo que queremos jogar, e isso já falamos, é a torcida que nos demanda. Temos que trazer jogadores que tenham essa tendência competitiva, fazer coisas bonitas com a bola. Já vi muitos ficarem pelo caminho. Tem que ter qualidade e nível competitivo. Se não tiver esse binômio, esquece. Até aí, tudo bem, porque aí o autor vai começar a se enveredar pela questão da janela de transferências do Atlético, especialmente essa última, onde ele já estava no clube. E ele diz aqui o seguinte: minha tarefa não é de contratar, me recuso a isso. Para mim, é muito curto. Que garantia se tem de que trazer jogadores vai melhorar a sua qualidade se você não tem uma estrutura de jogo definida? Quando não se tem estrutura, as contratações são circunstanciais e aleatórias. E o Paulo Autor ele tem um ponto importante aqui. De fato, o Atlético Real precisa definir um modelo de jogo, e definindo um modelo de jogo, desde que haja um alinhamento entre o departamento de futebol, departamento de scout, comissão técnica, enfim, entre todas as áreas envolvidas em contratações e desempenho técnico, é claro que a gente vai ver um crescimento. Agora, não é somente sobre isso. Onde o autor talvez tenha falhado em entender os motivos pelos quais a torcida queria tantas contratações é porque o Atlético perdeu uma série de jogadores em 2024, nem todos foram repostos. Então você vai perdendo, 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 e chega um momento em que o elenco se torna curto demais e incapaz de performar em duas ou mais frentes, como a gente acabou vendo ao longo da passagem tanto do Cuca, que conseguia performar no Brasileiro, mas estava sofrendo nas Copas, quanto pela passagem do Martin Varini, que conseguia performar nas Copas, mas estava sofrendo no Brasileirão.
Então o Atlético realmente perdeu Pedro Henrique, perdeu Kaká, perdeu Hugo Moura, perdeu Alex Santana, perdeu Vitor Bueno lá no começo do ano, perdeu Vitor Roque. E nesse sentido, nunca houve a preocupação de se ter uma reposição à altura, seja em termos de qualidade, seja pelo menos em número de jogadores, para que a comissão técnica pudesse enfrentar os diversos desafios que a temporada e o calendário impõem. Calendário que foi tão criticado pelo Paulo Autori, que reconheceu que é uma loucura, que é um calendário esdrúxulo, mas justamente por ser uma loucura, por ser um calendário esdrúxulo, que o Atlético precisa ter um elenco um pouquinho mais farto, com um pouquinho mais de opções. E aí, nesse momento, o Atlético poderia sim ter feito uma janela de transferências um pouco mais ativa no meio do ano. E eu não estou falando de fazer como foi feito em janeiro e contratar 5, 6, 7 jogadores fazendo altíssimos investimentos. Mas se o Atlético tivesse, além das chegadas do Bruno Prachedes, do Marcos Victor, né, zagueiro que vem emprestado do Bahia, contratado mais uma ou duas peças aí, gastando um pouco de dinheiro, né, trazendo jogadores com uma expectativa mais alta em termos de rendimento técnico, é bem possível que isso sim aliviasse um pouco da pressão sobre a equipe e trouxesse um pouco mais de garantias, um pouco mais de tranquilidade para a sequência do ano, e especialmente em relação ao número de opções, porque hoje, repito, o Atlético tem somente 3 zagueiros para um clube que quer jogar com 3, né, com o Thiago Heleno, Kaique Rocha e Matheus Gamarra. Não existe certeza nenhuma em relação aos demais. O Luan Patrick segue afastado. O Lucas Belezi, o Marcão e o Marcos Victor não têm sido utilizados, né? Tanto é que a gente viu no último final de semana o Matson escalado como zagueiro em vez de um jogador que seja de fato da posição. Então, sim, o Atlético poderia, entendo que deveria ter feito alguns investimentos. Não estou falando de fazer loucuras aqui. E o autor destaca em uma janela de meio de temporada, o que se pode contratar são jogadores sem espaço em outros clubes, né? Com problemas disciplinares que estariam afastados ou buscados no exterior, o que muitas vezes não tem o potencial que os jovens daqui, eu imagino que ele esteja falando das categorias de base do Atlético, tem. Então, gente, de fato, a janela de meio de ano para um clube que trabalha dentro do calendário brasileiro, ela é uma janela de ajustes. E agora, para um Atlético que perdeu tanto entre janeiro em relação ao número de opções e essa última janela, o Atlético teria sim que ter sido um pouco mais agressivo e um pouco mais ativo para fortalecer o seu elenco e permitir que o clube passasse um pouco melhor por esse período tão atribulado do calendário, tá? E que a janela de mediano é difícil, é lógico que é, mas ninguém contrata um profissional com o gabarito que tem o Paulo Autori, por exemplo, para fazer um trabalho fácil. Se fosse para fazer um trabalho fácil, eu ia lá e fazia. Então, sim, se o clube precisa de soluções no meio do ano, é parte do trabalho da diretoria, do departamento de scout, encontrar pelo menos uma ou duas peças que poderiam estar entregando mais e melhor do que a gente tem visto, tá? Uh, uma coisa que o autor destacou de positivo, que a partir daqui o departamento de scout e a área técnica vão trabalhar de maneira conjunta, né? Então, vai se tentar estabelecer um modelo de jogo, esse modelo de jogo vai ser aplicado pela área técnica, e o departamento de scout, conhecendo esse modelo de jogo, vai fazer uma busca mais alinhada de mercado em relação a possíveis reforços protéticos. E isso certamente, se bem feito, se bem executado, vai gerar um retorno positivo em termos de rendimento daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando isso começar de fato a se assentar. Isso é uma boa notícia, só que não tem nenhum reflexo nesse momento. E o autor destacou aqui, a janela que tem que ser forte é a inicial, e eu concordo, você tem que se reforçar mais no meio de temporada, no início da temporada, mas no meio você tem que ser capaz de fazer os ajustes necessários, e aí, ao meu ver, é que o Atlético falhou, tá? Tanto é que a gente tem visto um time muito, muito curto em opções, especialmente para substituições no segundo tempo, e o Atlético tem pagado um preço caro por isso. E o autor comenta aqui aqueles motivos clássicos para a crise, quando as coisas dão errado é sempre igual, tem panela, tem problemas entre jogadores, foi visto jogador tal em tal lugar. E, gente, vocês não me viram dar muita atenção a esse tipo de rumor, tá? Em relação a ter panela. Eu sempre trato aqui da necessidade de uma renovação de liderança sem ficar destacando que esse grupo de jogadores tem uma participação nociva intencionalmente para o clube, que eles estão tentando se proteger entre eles. Eu acho que o Atlético realmente precisa de uma renovação desse grupo de líderes com a saída de alguns jogadores, mas não vou transformar esses caras em vilões necessariamente, assim como vocês não vão me ver ficar comentando uma suposta festa que o Thiago Heleno teria dado no último final de semana durante a folga dos jogadores do Atlético. Para mim isso faz pouco sentido. O que me interessa é o que é feito dentro de campo e no dia a dia de treinamentos, no dia de folga, direito dos caras aproveitarem, né, se reunirem, enfim, tentarem espairecer desse momento que também não deve estar sendo fácil para eles lá dentro. Expectativa de melhora. O autor destaca aqui que todos nós
estamos passíveis de bons e maus momentos, mas que o nosso dia a dia nos traz confiança para o que temos que fazer. Está claro que não estamos fazendo uma boa campanha, nosso objetivo é estagnar isso imediatamente. Os jogadores têm essa noção que a luta é contra o rebaixamento. Então, ótimo, pelo menos em um primeiro momento foi assumido que a luta do Atlético é contra o rebaixamento. Isso é uma coisa que vinha preocupando bastante a torcida, porque a impressão que se via de dentro do CT do Caju é que estava tudo bem e que o Atlético não está aí se aproximando da zona de rebaixamento a cada rodada, envolvido em uma sequência de maus resultados aí que já dura bastante tempo, tanto no geral quanto dentro da Liga Arena. Essa consciência de que o clube passa por um momento de crise é importante para que a gente possa tratar, ou para que quem esteja lá dentro possa enfrentar isso da melhor maneira possível. O autor comentou o afastamento do Nicão, disse que foi um pedido do Martin Varini, mas que o retorno foi um pedido, a reintegração foi um pedido do Lúcio Gonçalves, até aí tudo bem, né, sem problema nenhum. Destacou que o Petralha não tem estado fisicamente presente, né, mas destacou também que no mundo atual não existe distância física, o presidente Petralha sempre esteve, estará presente. Aqui eu discordo, eu acho que a presença do líder dentro do dia a dia do clube, da maior liderança, né, o presidente Mário Celso Petralha dentro do dia a dia do clube, seria importante para o funcionamento. Se ele não tem condições de saúde para isso, esse já é um primeiro sinal de que essa liderança poderia ou precisa ser trocada, ou já deveria ter sido trocada por alguém que tenha condições de continuar desempenhando essa liderança no dia a dia. O autor destaca aqui a ideia de que as SAFs não são uma salvação para o futebol brasileiro, que são uma ferramenta de estruturação, que clubes de um modelo associativo fizeram sucesso, o caso do próprio Atlético, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, e que outros que partiram para a SAF, a gente está vendo que alguns funcionaram e outros não funcionaram. A gente tem dito aqui no canal Já Não É de Agora que a SAF não é solução mágica para nada, que o Atlético não vai se transformar no Flamengo, no Palmeiras, enfim, quem quer que você julgue aí ser a grande referência econômica do mercado sul-americano somente pela chegada da SAF, tá? Não acho que seja assim, embora, lógico, vai ajudar bastante. O Atlético vai encurtar essa distância para os seus principais concorrentes, caso consiga fechar um bom acordo. Vamos torcer para que isso aconteça. Fernandinho, o autor menciona, e essa é uma informação nova, que o Fernandinho tem contrato com o clube e que parece que existe um acordo para renovação automática, caso ele queira continuar jogando. Que o autor destaca que teve uma conversa com ele, que ele quer continuar e o clube, né, nós queremos que ele continue. Tomara que o Fernandinho continue. É uma liderança técnica como poucas no mercado sul-americano, se é que existe alguma. É uma liderança a nível mental, a nível competitivo, que acho que ninguém tem no Brasil. Um cara, assim, muito acima da média em relação ao entendimento de jogo. A presença dele no clube é muito, muito importante, e ele, talvez junto com o Lúcio, se conseguisse consolidar como um bom treinador, são duas grandes referências para quem quer que esteja dentro do vestiário do Atlético. E o Paulo Autori fala também da valorização das categorias de base, né? Precisamos de um olhar delicado para a formação, um espaço a ser concedido a jogadores da base do clube, que vivem o clube, sentem e sabem o que é o clube, têm identidade com o clube. Temos que fazer um trabalho que possibilite no próximo ano ter um percentual alto de jogadores formados no clube e no grupo, né, no elenco do time principal. É plenamente factível, já aconteceu. Para vocês que me acompanham aqui há bastante tempo, sabem que de fato eu destaco aqui que o Atlético, como não é um, um líder financeiro no mercado da América do Sul, nem no mercado brasileiro, precisa ter na formação uma fonte importante, tanto de formação de jogadores para sua equipe principal, quanto fonte de renda em relação aos seus principais competidores, que o Atlético precisa estruturar melhor as suas categorias de base, fazer a implementação vertical de um único modelo de jogo, precisa reacionar, vamos dizer assim, não sei se a palavra existe, o projeto de aspirantes para o Campeonato Paranaense, que era muito importante para que esses meninos ganhassem maturidade rapidamente e pudessem ser integrados ao elenco principal. O Atlético tem hoje na equipe sub-20, né, inclusive no próprio elenco principal, jogadores importantes, caso do próprio João Cruz, Marcão, Leonardo Derek, o João o Carlos Eduardo Biro, o Dudu, Felipe Chiquete. O Atlético tem uma série de jogadores que são considerados extremamente promissores e que a gente tem falhado em transicionar da base para o futebol profissional. Se o autor vai olhar para isso, que bom. Fico satisfeito que o Atlético vá dar esse espaço para as categorias de base. Espero que a gente possa ver já o começo disso no próximo ano, com 2, 3 ou 4 jogadores da base aparecendo com mais frequência, se não entre os titulares da equipe, que não é sempre sobre isso, mas sendo opções importantes a partir do banco de reservas. E aí, gente, fazendo um balanço mais geral da coletiva, eu volto a dizer o que eu disse em algum momento ao longo do vídeo, não vou saber exatamente qual.
uma série de tópicos que eu receberia muito bem, muito mais tranquilo, de maneira muito mais positiva lá em novembro, dezembro, depois do Atlético estar salvo do rebaixamento. Tem muita coisa boa sendo dita, mas me parece que faltou abordar de maneira um pouco mais séria, com um pouco mais de senso de urgência, o mau momento do clube no Campeonato Brasileiro. Faltou abordar de maneira mais séria o motivo pelo qual o Martin Varini foi mandado embora, o motivo pelo qual o Lúcio foi escolhido como substituto, qual a participação do Paulo Autori no dia a dia do CT, se ele tem realmente tomado decisões, né, ou participado da tomada de decisões e como, se ele participa somente da discussão, ou se na hora que o martelo é batido existe a presença do Autori como um tomador de decisão junto com o Lúcio. O Atlético precisava demais dessa entrevista coletiva e fica a sensação, resgatando aquilo que foi dito no começo do vídeo, de que a negativa de credenciamentos para uma série de veículos de imprensa livre que fariam perguntas mais incisivas acabou impedindo que o autor tivesse mais material para trabalhar perguntas de melhor nível, perguntas mais delicadas, né, perguntas mais importantes para responder. E isso, é claro, só revela, mais uma vez, que a diretoria do Atlético pensa muito na sua autopreservação e menos no torcedor nesses momentos, tá? A instituição acaba pagando por isso e a torcida também. Mas quero saber também a opinião de vocês sobre a entrevista do autor e, claro, o que vocês acharam, gostaram das respostas, não gostaram das respostas, que pergunta vocês acharam que faltou ser feita, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.